Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui de novo com nossa terceira aula, intitulada A Concepção do Método Científico. Então, nós vimos na primeira aula o que é epistemologia, né, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nessa primeira unidade, né, discutindo a teoria do conhecimento. Vimos que todo conhecimento científico ele segue um método científico de pesquisa, de obtenção desse conhecimento. Ao fim da pesquisa, cabe ao cientista, no nosso caso, ao economista, publicar esse resultado. Essa publicação, na forma de um artigo, de um TCC, enfim, uma tese, uma dissertação, essa publicação é avaliada pelos pares, né, por outros economistas, e sua validade é dada ou não. Vimos na segunda aula sobre a lógica, né, que é uma introdução a essa aula aqui. Vimos que a lógica, né, lá com Platão, mas principalmente com Aristóteles, né, a lógica aristotélica, a concepção ali de uma organização da apresentação dos enunciados científicos, né, das hipóteses, do que viria futuramente seriam teorias e hipóteses científicas, né? Então existe aí uma necessidade não só de um cuidado com a concepção da pesquisa e da sua validação, mas também a forma como ela é apresentada, como ela é publicada, precisa nos dar ser dada a devida atenção, né? E o fundamental disso é que antes de começar a pesquisa, você deve pensar logicamente a construção da hipótese. Então as duas coisas estão casadas, né? A construção da pesquisa, né? A prática da pesquisa e a forma como você irá publicá-la, tá bom? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho da história, tá? Já após Aristóteles, né? Começando ali já da escola escolástica, né? Da filosofia escolástica, e daí chegando até Popper. Na aula que vem falaremos sobre Thomas Kuhn e sobre Imre Lakatos, e finalizamos essa parte, partimos para a segunda parte dessa unidade, tá bom? Bom, então, lá dos idos do século IX até o século XVI, todo conhecimento, a organização do conhecimento, a concepção do conhecimento, as fontes do conhecimento, o que era conhecimento, enfim, tudo aquilo que nós chamamos na primeira aula de teoria do conhecimento, que era objeto de estudo da teoria do conhecimento, tudo aquilo era organizado, né, pela chamada filosofia escolástica. Era uma organização também lógica, mas a concepção era totalmente diferente daquilo que nós entendemos hoje como ciência. Essa filosofia escolástica foi organizada, né, foi implementada, né, foi controlada totalmente pelos monastérios, né, cristãos. Então era a igreja que concentrava todo o conhecimento de sua época. A crença era que a verdadeira fonte do conhecimento, aquele conhecimento tido como verdadeiro, como válido, ele dependia da sua fonte, e a fonte era o próprio Deus, né? No caso do cristianismo. Então veja que nós estamos falando, remontando ao passado, mas falando do tipo de conhecimento que nós já vimos na primeira aula, que se chama religioso, conhecimento religioso, né? Tá. Então esse conhecimento, na época, ele era tido como revelado, era uma revelação vinda de Deus, e essa revelação podia vir de algumas formas, né? Mas as principais seriam a própria Bíblia, o escrito ali da Bíblia, a própria palavra de Deus, né? E também por meio de revelações orais, né? Enfim, o fato de conhecimento ter como fonte a revelação fazia com que esse conhecimento fosse custodiado, ou seja, existiam pessoas, né, padres, monges, enfim, que recebiam o dom dessa revelação, do entendimento da Bíblia, do entendimento verdadeiro da Bíblia, recebiam diretamente de Deus e tinham a missão de zelar, de custodiar, de guardar esse conhecimento. Então o conhecimento não era de acesso popular, né? Nem todo mundo tinha acesso a conhecimento. Tem um filme que conta muito bem essa relação da igreja com o conhecimento, que é O Nome da Rosa. Depois vocês assistam, tá?
O principal interlocutor, ou principal expoente da filosofia escolástica é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, até hoje, na teologia, ele é muito citado, tá? Principalmente na teologia reformada, tá? Ele é muito citado. E a ideia, como eu já disse, é que a revelação é proporcionada pelo próprio Deus, né? Mas essa revelação, quando ela é recebida pela pessoa, né? Ou seja, quando ela lê a Bíblia, a racionalização que ela faz, ela utiliza os conhecimentos da filosofia grega, ou seja, a lógica aristotélica que a gente acabou de ver. Tá? Então, ele recebe a revelação, de outra forma, lê lá a Bíblia, né? E para fazer inferência sobre o que ele leu, né? Tirar conclusões daquilo ali, ele utilizava a racionalidade apresentada pela filosofia grega. Então veja que não era um senso comum, né? Existia uma racionalização ali, baseada em certa lógica. Tá? Mais à frente, ali entre o século XV e o século XVI, e aqui vou fazer um parênteses, observem o seguinte, que tanto lá na escola escolástica, quanto aqui na época do Renascimento, nós não temos uma data concreta, nem o século, né? É entre esse século e aquele século. No caso aqui, 15 e 16, e lá eu também citei o 15 e 16. Isso ocorre especificamente porque nós tínhamos aqui uma concorrência de teorias, né? Então, como sistematizar o conhecimento? A escolástica de uma forma, e aqui, durante o Renascimento, vão surgir outras formas. E na aula que vem, vocês vão entender por que isso ocorre. Aliás, não só o porquê, mas o que significa essa concorrência de pensamentos, tá? Só justificando por que não tem uma data exata aqui, tá bom? Enfim. Então, o Renascimento ele ocorre ali no século XV, século XVI, né? Finalzinho do século XVI. E nesse período é que ocorre a chamada laicização do conhecimento, ou seja, o conhecimento deixa de ser um domínio da igreja, a teologia, que é vamos dizer assim, né? A forma de pensamento religioso, a ciência religiosa, vamos generalizar assim, simplificar assim. Então, a teologia ela passa a ser deixada de lado. A partir de agora, todo mundo vai ter acesso ao conhecimento. O que significa isso? Significa que nós passamos a dar uma ênfase maior à observação. Lembre-se, antes, com a lógica, nós tínhamos o aspecto dedutivo. Eu tinha uma ideia, um enunciado, uma teoria a priori maior, e a partir dela eu aplicava uma observação. Agora não. Né? Eu preciso de uma observação, porque ela é entendida como a única ferramenta de obtenção do conhecimento, e a partir dela que eu vou tomar algumas inferências, eu vou realizar algumas conclusões. Tá? E o ponto aqui é que essa observação está disponível a todos, porque ela é realizada por meio dos sentidos. Né? Você olha um objeto, você pode ouvir o barulho do objeto, você pode sentir o cheiro do objeto, enfim. Pelos seus sentidos você consegue observar e daí tirar algumas conclusões. Então, observe aqui o contraste. Na época das filosofias escolásticas, nós tínhamos aqui a teologia como centro, né, do conhecimento. Essa teologia dizia que esse conhecimento não é acessível a todos, porque ela depende de uma ideia maior, de uma teoria maior, de uma concepção racional, né, maior, que essa teoria maior, esse enunciado maior, viria por meio da Bíblia, que é a revelação de Deus, e nem todo mundo consegue entender a Bíblia, nem todo mundo tem essa revelação. Já que a partir do Renascimento começam a dar maior atenção às observações e aos sentidos. E a partir daí, então, todo mundo começa a ter esse entendimento de que todas as pessoas podem sim gerar um conhecimento válido. Esse é o ponto, né? A partir do século XVII, aqui temos a origem do que nós chamamos hoje de filosofia do conhecimento, teoria do conhecimento, enfim, né? Epistemologia. É nesse período que surgem o empirismo, que é uma corrente de pensamento, e o racionalismo. São duas escolas opostas, tá? De pensamento oposto sobre o conhecimento. Escola de pensamento que dão origem depois ao desenvolvimento do método científico que utilizamos hoje, tá? Então, eu tentei desenhar aqui o organograma, né? Não está muito bonito, mas dá para entender. De um lado, nós temos o empirismo. O empirismo ele é um fenômeno inglês, tá? Depois, outras nações vão tendo expoentes, mas eles surgem com relevância, ele vai surgir na Inglaterra.
né? Inglaterra e, enfim, no Reino Unido, né? Porque o Hume ele era escocês. O Bacon e o Locke eles são ingleses, tá? Mas ali surge ali no Reino Unido, na ilha, né? E o racionalismo ele vai surgir já no continente, ele é tido como fenômeno continental, né? Os principais expoentes são Descartes, Kant e Leibniz, né? Juntando essas duas correntes do pensamento, só para resumir, o empirismo ele baseia-se na evidência. A partir da evidência você consegue fazer generalizações. Então eu observo eu observo um lápis caindo, eu olho para o lado, meu colega deixa cair um lápis, outro lápis cai, a partir desses 100 lápis que eu vi caindo, eu percebo que se o lápis rolar da cadeira, da mesa, ele vai cair no chão. Não tem outro sentido. Né? Então eu pego de alguns exemplos pequenos, do empirismo mesmo, e levo para uma generalização, que é o que geralmente a gente faz no dia a dia. O racionalismo, ele pega um pouco da tradição da lógica aristotélica. Antes de eu vir para o racionalismo, esse empirismo ele também usa da lógica, só que ele parte da lógica indutiva, tá? Ele faz aquela construção de enunciados a partir de uma observação, e daí ele generaliza. O racionalismo ele carrega totalmente a dedução que vem lá de Aristóteles da lógica clássica, silogismo hipotético. Então, o racionalismo carrega aquela dedução. Então, ele parte de uma reflexão maior, de uma teoria maior, de uma premissa maior, e aplica essa premissa maior em casos particulares, tá? O positivismo, de certa forma, junta as duas coisas, tá? Ainda que Auguste Comte, que é o principal expoente do positivismo, ele seja mais empirista, o positivismo ele é tido como uma corrente do pensamento sobre a teoria do conhecimento que consegue unir as duas coisas. Depois do positivismo, vem o chamado positivismo lógico, que foi aí desenvolvido pelo Círculo de Viena, né? E esse Círculo de Viena aí teve vários pesquisadores, mas citando aqui alguns, você tem o Rudolf Carnap, o Kurt Gödel, né? Esse impronunciável aqui, né? Wittgenstein, o Hans e o Neurath. Enfim, esses são os principais. Por exemplo, esses dois foram para os Estados Unidos e cada um foi expoente na sua área lá. Né? Um, inclusive, na matemática, desenvolveu teorias da matemática. Esse aqui, o Wittgenstein, ele era o autor com o qual Popper, né, que é o que dá o racionalismo crítico, é o autor com o qual Popper duela, né, do ponto de vista da teoria, né, quando Popper está escrevendo, e na verdade ele está contrapondo os livros desse camarada aqui, tá bom? Não se preocupe com as pronúncias, tá? Com certeza eu errei várias, mas se vocês quiserem pesquisar mais sobre os autores, é só digitar esses nomes que estão aí, que vocês vão encontrar na internet, tá? Eu vou falar sobre os principais. Bom, vamos entrar no empirismo. Principais expoentes, Francis Bacon, aqui John Locke, um grande liberal, tá? Vocês vão gostar de ler os livros deles, quem gosta do liberalismo, tá? E o David Hume, né? São os principais interlocutores do empirismo. Bacon é o fundamental, tá? Então por isso que eu vou trabalhar mais com ele. Ele defendia que somente os experimentos sensoriais podem ser utilizados para alcançar o conhecimento. Então, visão, boca, nariz, orelha, a pele, né, a sensibilidade da pele, enfim, os sentidos, né, do homem são as únicas formas, as únicas fontes de conhecimento realmente válidas, tá? Entretanto, ele afirmava o seguinte: olha, esses experimentos sensoriais, né, quer dizer, essa forma que nós temos de chegar ao conhecimento usando nossos sentidos, eles podem nos levar a pegar peças, né, e nos levar a cometer vieses. O que são vieses? São falhas na interpretação. Que tipos? Essas falhas ele chama de ídolos, tá? Eu tenho o ídolo da tribo, né? Esses nomes que ele dá não tem muito a ver com a explicação, né? Mas enfim, o ídolo da tribo se refere ao seguinte: o desejo que todos temos de ver as coisas como queremos ver e não como elas realmente são. Então pensa aí, você vai fazer um experimento utilizando seus sentidos, só que antes de realizar o experimento, você já tem uma conclusão pré-concebida na sua mente.
E como você já tem essa conclusão, você vai realizar o experimento utilizando seu olfato, enfim, né? Sua visão, né? Sua audição, já buscando aquela conclusão que você desejaria no início. Isso é um vício que pode te levar a uma falsa conclusão. Ídolo da caverna. A origem do indivíduo, da família, escola, cidades, coisas que podem influenciar como ele interpreta a informação levantada. Então veja bem, se você for de uma família conservadora, a tendência é que você, quando for realizar uma análise aí de alguma questão social, um fenômeno social, você vai realizar essa análise do ponto de vista conservador. Né? Você vai levar isso para a sua carga teórica. Né? A mesma coisa a escola. A forma como a escola te formou pode te levar a cometer vieses, te enxergar somente uma parte do que realmente é o todo daquele fenômeno. O ídolo do mercado. A linguagem utilizada para designar as coisas. Isso aqui existem vários exemplos, mas citar um bem simples aqui. Isso só para ficar na economia. Quando nós usamos o termo investimento, se você parar para um macroeconomista, ele vai estar falando do quê? Investimento agregado, obviamente, é macro. Porém, se você falar com um microeconomista, ele vai estar preocupado com o investimento privado, do indivíduo. Então vejam que a linguagem, né, utilizada, ela pode te levar a conclusões diferentes. Porque se eu estiver analisando o fenômeno sob a ótica do investimento agregado, mas as informações que foram me dadas são de investimento privado, eu posso ir a um resultado errôneo. Né? E por fim eu tenho o ídolo do teatro. Né? Seria o sistema que determina a visão de mundo da sociedade. Então, por exemplo, se vocês tiverem uma formação macroeconômica keynesiana, no resto da vida, se vocês não se dedicarem a ler outros materiais, vocês vão ler tudo que for relacionado à macroeconomia do ponto de vista keynesiano. Tá? Aqueles textos que eu enviei para vocês sobre o coronavírus, tal, crise, eu tentei ali, mesmo que minimamente, colocar uma segunda visão, que seria uma visão mais neoliberal, mais liberal, vamos dizer assim, contrapondo, né, como se fosse uma alternativa à visão keynesiana. Mas vocês vão perceber que boa parte dela é keynesiana, porque é nisso que eu sou formado. Né? Ainda que eu tenha alguma leitura em liberalismo, mas a minha base, graduação, mestrado, foram todas na economia keynesiana. E com vocês vai acontecer a mesma coisa, né? Talvez não com Keynes, mas com um outro autor, uma outra escola. Tá bom? Então, a base aqui é a seguinte. Bacon vai dizer que nós temos, sim, como fonte única de conhecimento verdadeiro, o empirismo, ou seja, as observações por meio dos sentidos, né? Observações práticas do dia a dia, observações empíricas, e não aquela racionalidade abstrata tal, anterior. Mas ele reconhece que esses sentidos podem nos fazer cometer erros, né? Ter alguns vieses na nossa pesquisa. E aí ele denomina tribo, caverna, e mercado e teatro, certo? Então, de forma geral, o empirismo acreditava que a mente humana é desprovida de conhecimento. Essa fala aqui é do John Locke, tá? Ele acreditava o seguinte, olha, nós nascemos quando crianças com a mente sem nada, somos inocentes de tudo, e à medida que nós vamos experimentando as coisas, é que nós vamos gravando conhecimento na cabeça. Então, por exemplo, uma criança quando enfia o dedo na tomada, é aí que ela aprende que aquele buraquinho ali, aqueles 3 buraquinhos, ela não pode enfiar nada porque ela vai se queimar, ela vai tomar um choque. Se ela vai no fogão, coloca o dedinho no fogão, ela vai aprender que fogo queima a mão, né? Da mesma forma, outras coisas mais complexas, né? É a ideia da tábula rasa, tá? É assim que eles denominam. Então, por esse sentido, né, como o homem não tem, ele nasce desprovido de conhecimento, vem uma mente rasa, né, sem nada gravado, e ele vai aprendendo à medida que ele cresce, desenvolve, se experimenta. Se ele
encontra o fenômeno novo, ele não se torna capaz, ele não é capaz de racionalizar anteriormente, como os defensores do silogismo hipotético diziam, né? Olha, se eu não tenho nada na cabeça, vamos dizer assim, se eu não tenho conhecimento prévio, conhecimento a priori, eu não consigo racionalizar sobre nada. Eu preciso, portanto, observar o meu problema, observar o meu fenômeno, e aí sim eu vou partir para uma racionalização. De novo, esse é o método indutivo, tá? Eu parto do particular para uma coisa geral, uma teoria geral, tá? E o resumo aqui é esse, né? Olha, eu preciso observar para depois inferir, tá? A ideia é a impressão de uma experiência, né? Então, olha, eu tive aqui, pensa lá no seu computador, você tem uma ideia, né? Só que ela está na sua cabeça. O que você faz? Você digita no computador e imprime, né? Então, eu tive a experiência e a impressão dessa experiência é a ideia que eu tive a partir dela, é a teoria que eu criei a partir dela, ok? Essa é a visão do empirismo. Contra-argumentando ao empirismo, nós temos a escola racionalista, tá? Boa parte dos nossos liberais e dos neoliberais, dos economistas mais mainstream, vamos dizer assim, da corrente dominante, eles são de algum modo racionalistas, tá? Não são racionalistas só nesses termos que eu vou apresentar aqui, já são mais evoluídos, porque anos passaram aí, né? Mas eles seguem essa racionalização, inclusive positivista, tá? Enfim, expoentes. O principal, fundamental, é o nosso amigo aqui, René Descartes. Ele, vocês já viram em matemática no ensino médio, tenho certeza. Nós temos o Immanuel Kant, o Gottfried Leibniz e o Baruch Spinoza. Esses dois aqui mais próximos de nós, né? Na questão de tempo, tá? Então, o que o racionalismo dizia? Para os racionalistas, todos os fenômenos possuem uma causa inteligível. Ou seja, todas as coisas que ocorrem, ocorrer e vão ocorrer, eles têm ali uma lógica interna que pode ser entendida pelo homem. Muitas vezes a gente não consegue entender, né? Mas elas existem. A lógica está ali presente, em algum momento o homem vai conseguir entender. É o que a gente precisa decifrar essa lógica. Então, ó, desse modo, o conhecimento válido é gerado por meio do raciocínio que permite entender essa causa inteligível, tá? E este é produzido mental, discursivo e logicamente, de modo a daí extrairmos conclusões. Então, eu não preciso realizar experimentações sensoriais. O que eu preciso é observar o meu fenômeno e, a partir dali, identificar uma causa inteligível, isso tudo abstratamente na minha cabeça aqui, tá? Em debate, enfim. E a partir do raciocínio, eu produzo a conclusão, tá? De uma forma lógica, obviamente. Defende aqui a busca do conhecimento por meio da dedução. Então, nós voltamos aqui à dedução. Então, veja que o empirismo ele fala da indução. Então, eu parto de um experimento particular e induzo a criação de uma teoria que é geral, serve para todos os lugares, todos os países, a todos os momentos. E o racionalismo ele parte da dedução, ou seja, ele parte de uma teoria maior e deduz que essa teoria maior é aplicável a casos particulares. Tá? Então, o que está escrito aqui, né? Então, portanto, ao contrário do empirismo, o racionalismo defende a existência de um conhecimento a priori, né? Que permite a realização de inferências sobre dados fenômenos a partir da razão organizada por meio da lógica. Então, o ponto aqui, né, que eu acabei falando, mas enquanto o empirismo ele diz que nós humanos, nascemos com a mente uma tábua rasa, sem nada gravado, e por isso nós não somos capazes de interpretar novos fenômenos sem antes testá-los e observarmos com nossos sentidos, o racionalismo vai dizer o seguinte: olha, nós temos sim conhecimento prévio, conhecimento de mundo, de leitura, e a partir desse conhecimento nós podemos racionalizar, né, sobre esse fenômeno sem a necessidade de usar aí os sentidos, né, que vão nos levar a viés, inclusive. A partir dessas duas escolas surgem problemas fundamentais. O Immanuel Kant, da escola racionalista, ele vai dizer o seguinte: olha, tudo bem, existe empirismo, existe racionalismo, existe aí indução, dedução, existe aí os teólogos fazendo
ciência, né? Conhecimento, existe o conhecimento empírico, existe tudo na vida aí. Filosofia. Mas o que é de fato conhecimento científico? Como nós podemos delimitar um conhecimento que é científico de um não científico? Veja que ele não está chamando aqui um falso conhecimento. Ele está chamando de conhecimento não científico, ou seja, como diferenciar um conhecimento produzido pelo método científico de um conhecimento produzido pela religião, pela metafísica, né, pela filosofia, ou um conhecimento empírico. Trazendo isso para a economia, como diferenciar as teorias econômicas de meras argumentos que o cidadão faz no dia a dia, né? Porque se você sentar aí numa mesa de bar, para quem bebe, ou conversar com alguém tomando café, e perguntar, olha, qual que é a origem da crise econômica de 2008? O que a pessoa vai dizer? Cada um vai dizer uma coisa. Se você perguntar para o economista, ele vai apontar uma teoria, talvez ele não cite o nome dessa teoria, mas ele vai usar uma teoria para balizar o seu argumento, ou ele vai te apresentar, como eu faço com você na sala de aula, ele vai apresentar várias visões de várias teorias, né? Mas veja que existe uma diferença do pensamento aí, né? E é exatamente isso que o Kant ele denomina como problema da demarcação. Então, como demarcar, como delimitar a fronteira entre conhecimento científico e não científico, tá? E o Hume, ele vai dizer o seguinte, como nós podemos generalizar a partir de experimentos particulares? Ele era um empirista tido como extremista, né? Para eles, o único conhecimento possível era o empírico. Só que o empirismo tem esse problema, ele mesmo reconhece, né, da indução. Como que eu parto de um experimento particular e consigo generalizar para tudo? Como que eu posso ter certeza, por exemplo, que o Sol vai nascer amanhã? Ele vai dizer que o Sol vai nascer amanhã porque ele já sabe que ao longo de vários anos, né, gerações distintas da família dele, todo mundo percebeu que o Sol vai nascer no dia seguinte, e em função disso ele define que o Sol vai nascer no ano seguinte e aceita isso e pronto. Esse questionamento dele vai ser denominado como o problema da indução, e tanto esse como esse aqui vão ser abordados no positivismo lógico, no racionalismo crítico de Popper, enfim, né? Daí para frente, todo mundo que discutiu, todos os autores que discutiram a teoria da ciência vão trabalhar com esses dois problemas aqui, tá certo? Positivismo. Postulados, né? O positivismo é muito maior que tudo isso que eu vou apresentar para vocês, mas de forma geral, quando nós falamos de positivismo, estamos falando disso aqui. Ó. Na origem do conhecimento está a observação, ou seja, por esse ponto aqui eles são empiristas, né? O método da ciência é único, então não existe um método diferente da economia e um método diferente, distinto da economia lá na física. O método da física e o método da economia são os mesmos, o que muda são os objetos, tá? E para eles a ciência é isenta de valores, ou seja, você aluno, quando for escrever seu TCC, se você for positivista, esquece tudo aquilo que você tem de crença. Se você é conservador, deixa de ser conservador naquele momento. Se você é progressista, deixa de ser progressista naquele momento. Se você é keynesiano, idem. Enfim, para eles, o verdadeiro pesquisador só poderia... Aliás, ele não poderia ter nenhum juízo de valor sobre o estudo que ele está realizando. Tá? Isso ele já faz, essa questão 3, eles já trazem isso em resposta à crítica que os racionalistas fazem à observação tão somente como origem do conhecimento, porque obviamente que se eu tenho vieses, como Bacon já dizia, eu posso chegar a uma conclusão errônea, né? Então por isso eles dizem que tem que ser isento de valores. O principal expoente, como eu falei para vocês, é o Auguste Comte. Ele defende que a humanidade passaria por 3 etapas do progresso, né? A primeira etapa, que nós já passamos, que era o conhecimento unicamente teológico. Então, a fonte do conhecimento era a teologia, era a revelação, enfim, como nós já vimos. Depois seria o metafísico, né? A filosofia. E, por fim, o método positivista, que toda decisão seria tomada por meio da ciência e isenta de valores. Bom, em sequência nós temos o positivismo lógico. O positivismo lógico
surge na Áustria, melhor dizendo, no Império Austro-Húngaro, né? Ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. Nessa cidade, nós tínhamos alguns pensadores, que eu já apresentei o nome para vocês, e esses pensadores se reuniam ali, né, e no que ficou conhecido como o Círculo de Viena. Esse círculo era composto por um grupo de pensadores que tinham como objetivo registrar todo o conhecimento científico em uma enciclopédia. Se você deve ter visto isso no ensino médio, mas existia um movimento anterior a esse século aí, que era dos chamados enciclopedistas, né? A ideia deles era apresentar todo o conhecimento da humanidade em um só livro, ou em volumes, né? Uma série de livros. E esse pessoal aqui do Círculo de Viena tinha esse mesmo propósito, né? Só que o interessante é que para definir, né, o que entraria e o que não entraria na enciclopédia, eles teriam que trabalhar, resolver aqueles problemas lá que tanto Kant quanto Hahn trouxeram, né? Quer dizer, problema da indução e problema da demarcação. Como definir o que entrar e o que não entrar nessa enciclopédia. Enfim, essa enciclopédia ela não é concluída. Entretanto, os esforços sérios, né, com seriedade que foram dispensados para a construção dessa enciclopédia, acabaram auxiliando o desenvolvimento de outras teorias importantes. Destaca-se aqui Popper e Kuhn. Ok? Bom, no positivismo lógico, a delimitação de ciência entre ciência e pseudociência, ou seja, né, aqui eles estão chamando de pseudociência a metafísica, a teologia, porque elas causariam viés, né? E além disso, eles também chamavam a própria matemática, né, como uma pseudociência, porque era conhecida como uma ciência formal e não como uma ciência da forma como nós entendemos, né, que pode ser testada, que sai da abstração, etc. Tá? E a proposta do positivismo lógico para demarcar, né, a diferença entre ciência e pseudociência. Pseudociência aqui eu estou usando como sinônimo de não ciência, tá? Então a proposta deles para essa demarcação é o princípio da verificação. O que significa isso? As etapas para o conhecimento científico seriam essas. Primeiro, racionalização dedutiva. Então eu parto da dedução, eu tenho uma teoria maior que eu racionalizei, que eu li, que eu estudei. A partir dela e da observação, né? Eu vou observar e construir uma hipótese. A partir da hipótese eu tenho uma previsão e eu faço o teste dessa previsão, tá? É o teste da previsão que vai me dizer se a hipótese é correta. Se a hipótese for correta, a teoria é correta, certo? Então, como eu demarco ciência e não ciência, eu pego a racionalização dedutiva, dela eu construo uma hipótese e testo a previsão dessa hipótese, ok? O teste poderia, portanto, ter dois resultados, o positivo e o negativo. Né? No negativo, vamos supor, testou lá a previsão e a previsão não se consolidou. Né? A teoria, então, seria refutada, seria chamada de pseudociência. Se o resultado fosse positivo, nós teríamos a seguinte conclusão: a teoria foi validada, nesse caso, o conhecimento produzido seria um conhecimento científico válido. Né? Então, o que os positivistas lógicos procuram é esse resultado positivo, por isso, positivo lógico. Né? E eles são chamados de verificacionistas, porque o princípio deles é sempre de estar verificando as teorias por meio das suas previsões, buscando o resultado positivo. Tá? Então eles estão verificando, verifica uma vez, verifica duas, verifica três, e aí até que eles aceitem o resultado. Vejamos um exemplo. Imagine aí que você, aluno de economia, durante seu trabalho, você reparou que o seu patrão realizou um investimento, e que esse investimento gerou um aumento na produção. Além desse aumento da produção, ele permitiu o aumento da renda, e aí você já sabe, né? Nós já vimos no semestre passado que essa renda eu posso tratar aqui tanto do lucro do seu patrão como da sua própria renda. Nesse caso aqui, suponha que seja mesmo o lucro do seu patrão, tá? E ainda a contratação de mais funcionários. Então, além do lucro do seu patrão, eu tenho aumento da renda do trabalhador também.
não a sua especificamente, mas de um colega seu que foi contratado. E aí você fica com isso na cabeça, né? Pô, então quer dizer que se todo investimento que foi realizado vai permitir aumento da renda e da produção. E aí você fica encucado com isso e todo dia você vai trabalhar e começa a reparar e conversar com as pessoas que trabalham nas lojas próximas à sua. Né? E você nota que o fenômeno se repete de forma parecida também nos outros estabelecimentos. Então, ó, quando um proprietário, e esse é o fenômeno, né? Quando o proprietário de um estabelecimento realiza um novo investimento, a produção e a renda aumentam nesses estabelecimentos. E você reflete e generaliza. Vai dizer o seguinte, olha, se o volume de investimento em uma economia for acrescido, veja, eu já não estou falando de um estabelecimento, estou falando da economia, olha só. A renda dessa economia crescerá e as pessoas terão mais dinheiro para consumir. Logo, o aumento do investimento causou um aumento na renda e no consumo, certo? E nós já falamos que também na produção. E aí você, aluno muito inteligente, vai propor o quê? O investimento interno, investimento realizado por brasileiros, provoca o crescimento econômico, certo? A partir então dessa teoria que você criou, você vai pensar numa hipótese e vai dizer o seguinte, olha, se o investimento interno aumentar, o país apresentará crescimento econômico. Observe aqui, isso aqui foi eu que fiz, tá? Esse exemplo. Então observe que eu coloquei, são duas variáveis aqui, tá? Variável investimento e variável crescimento econômico. Ah, professor, mas crescimento econômico não é uma variável. Realmente não é uma variável. Mas o que está implícito aqui é o... Minha letra já é feia, né? Tem que usar isso aqui, mas enfim, é o PIB. Tá bom? É o PIB que está aqui, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Em outras palavras, o investimento influencia o crescimento econômico. Gravem isso. A sua hipótese tem que estar construída dessa forma, com duas ou mais variáveis, tá bom? Uma influenciando a outra, e você deixando claro qual é o sentido da causalidade. A pessoa não pode ficar na dúvida se é o investimento que influencia o crescimento ou se é o crescimento que influencia o investimento. Aí lá durante seu trabalho, na metodologia, você vai dizer qual é a variável que você vai usar para representar o investimento e qual é a variável que você vai utilizar para representar o crescimento econômico, tá certo? Mas enfim, você constrói essa hipótese aqui que o investimento, se o investimento aumentar, ele vai causar aí um crescimento econômico. Então, a partir dessa hipótese, ele pode desenvolver um teste empírico, desculpa, que pode ter aí duas conclusões plausíveis, né, e possíveis. Né? Ou seja, ele faz uma previsão. A partir daquela hipótese, eu tenho, olha nossos amiguinhos aqui, modo Ponens e modo Tollens. Ou seja, o investimento interno, se o investimento interno aumentou, logo ocorreu um crescimento econômico. Eu tenho aqui a aceitação do antecedente, né? E uma conclusão possível é, ó, não ocorreu crescimento econômico, logo não houve aumento de investimento interno. Qualquer resposta dessa aqui vai dizer que a minha previsão está correta e, portanto, que a hipótese e a teoria está correta, certo? Então, ó, validade ocorrerá se o teste comprovar a correlação entre investimento e crescimento econômico, e nas duas tem essa correlação, tá? Então, veja como que o teste será realizado, né? Nós partimos de uma teoria maior e fomos deduzindo hipótese, previsão, até chegar no teste, que é um teste empírico. Como que o economista faz teste empírico? Uma das formas é essa aqui. Vai lá na plataforma de dados, como eu já passei esse exemplo antes para vocês, você vai baixar o PIB, o investimento, né? Então aqui o PIB mesmo, e aqui você poderia ser formação bruta de capital fixo, tá? Define aí um período, no meu caso aqui 90 e 2000, define o país, pega o Brasil, né? O ideal seriam vários países, mas vamos pegar aqui o Brasil, e roda o modelo. Qual que é o seu modelo? Que durante esses anos, no Brasil, se o investimento oscilar, variar conforme a variação do PIB, eu posso dizer que existe uma correlação entre os dois e que essa correlação é nesse sentido, investimento influencia PIB,
certo? E aí eu rodei o modelo, você aluno, melhor dizendo, rodou o modelo e chegou à conclusão de que existe sim uma correlação positiva, ou seja, positiva que é nesse sentido, né? Entre investimento e PIB nesse período aqui e no Brasil. E você conclui que a hipótese foi verificada e aprovada. Logo, a teoria foi validada. Esse processo, portanto, é conhecido como verificacionismo, certo? Eu vou terminar aqui essa aula e na próxima nós vamos apresentar a crítica a esse tipo de pensamento. Aqui existe uma falácia, a falácia da aceitação do consequente. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, volta, assiste a aula de novo, vê o slide separado, assiste os vídeos que eu deixei lá, eu acho que eu deixei uns textos também. E se a dúvida permanecer, coloque no fórum, mande por e-mail. Ok? Abraços.